Na semana passada, a gente falou do início da trajetória do Senna e agora a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais das primeiras vitórias dele com a Lotus e também do sucesso na McLaren. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago? Olá, amigos do Esporte a Motor. Obrigado por acompanhar a gente no canal do YouTube. Não esquecendo no meu Instagram, @regileme, que a gente está crescendo e prometendo cada vez mais coisas para vocês. Regi, Ayrton Senna chegou na Lotus e já venceu na segunda prova dele, né, lá no Estoril, debaixo de chuva. Como é que foi esse momento? Foi muito legal, foi um dia, nossa, um dia muito especial. À noite, a gente jantando num restaurante lá no Guincho, né, Nossa Senhora, ele convidou tanta gente, ele e o Armando Botelho, que era o empresário dele, convidou. A gente sempre teve muitos amigos lá no Estoril, né, lá em Portugal, e nossa, a gente tem uma ala inteira de um restaurante que a gente separou e tinha aquela chamada mesa em U, cheio de amigos, tal. Foi muito legal. Até só para lembrar, o brasileiro foi num dia em que, até o dia seguinte, eu trabalhei muito por causa disso. Naquela noite morreu o Tancredo Neves, que era então o presidente eleito, ainda não assumindo o cargo, presidente eleito. E no dia seguinte eu fui até parei com o automobilismo para ir cobrir política, né? Fui entrevistar o presidente e o primeiro-ministro Mário Soares e o presidente Ramalho Yanes, de Portugal. Mas, enfim, foi um momento muito legal. Calhou, eu acho que essa vitória já estava madura, embora fosse a segunda corrida dele na Lotus, mas calhou de ter aquela pista extremamente molhada, que era tudo que ele mais gostava na vida, né? Tanto que a segunda vitória dele na Bélgica também não estava tão molhado, mas também estava molhado. Tinha chovido, choveu, depois secou, ficou úmida, tal. Então as duas vitórias que ele conseguiu naquele ano, Portugal e Bélgica, 85, foram na chuva, digamos assim. Mas aquela de Portugal, que foi muito bacana, porque a primeira ninguém esquece. E quando ele saiu do carro, a gente estava esperando os pilotos voltarem, não tinha todo esse aparato que tem hoje. Você para o carro ali debaixo da placa número 1, da 2, a 3, depois vai direto para o pódio, depois antes de ir para o pódio faz aquela entrevista, geralmente é um ex-piloto entrevistando, e ele vinha direto, o Peter Warr, que era o chefe da Lotus, correu, dá um abraço nele, tirou ele do carro e foi levando lá para uma sala lá que era a sala onde ele ia falar com os jornalistas. Só que eu estava fora. Eu estava esperando, né? A primeira vitória dele, queria estar ali pertinho quando ele chegasse. Então tinha uma grade, essas grades de ferro, de alumínio, que a gente usa em qualquer lugar na rua e quando quer separar o trânsito, aquela coisa, tudo quando tem um evento. Então eu era o primeiro ali apoiado naquela grade quando ele saiu do carro e ele me viu. E ele veio direto até onde eu estava, deu um tapa no peito, assim, tipo uns cumprimentos bem brasileiros, né? E aí foi para a entrevista. Foi muito legal, foi um dia muito emocionante. Você falou do domínio dele na pista molhada, acho que duas lendas, né, do Ayrton Senna começavam a surgir nessa época. O piloto de chuva, que ele foi excepcional, um dos melhores da história, se não o melhor, e o rei das pole positions, porque foi também em Portugal que ele conquistou a primeira dele e enfileirou uma sequência grande ali, né? San Marino, Mônaco, Detroit, Itália. Então, o Senna começou a mostrar ali uma habilidade muito grande em treinos classificatórios, que é uma coisa ainda impressionante nos dias de hoje. Se você pegar a média de poles do Ayrton Senna, ela é muito alta, né? A marca do Senna de 65 poles em 162 GPs, ou 161, né? Que é o que é considerado porque ele não largou em uma das provas de San Marino, ainda é uma média muito alta. O Senna era um piloto diferenciado nesse sentido, Regida, de entrar num treino classificatório, de tirar mais do carro do que os outros? Eu acho que era o principal ponto dele, embora o importante fosse a corrida. Mas era o ponto assim que você tinha certeza
que ele ali, cada 10 treinos que ele entrasse, em 8 ou 9 ele seria pole position. Me lembro, você falou em Portugal, vou lembrar de um detalhe bem mais tarde, mas a gente não tem que seguir essa ordem hierárquica que aqui vai lembrando, é gostoso para esse bate-papo com quem está ouvindo a gente. Bem mais tarde, ele com o Gerhard Berger na McLaren, o Berger tinha a pole e estava dentro do carro assistindo a última volta do Senna, e última volta mesmo, assim, faltando 2 minutos, o Berger nem ia voltar para a pista, mas ele se manteve dentro do carro, os mecas põem aquela televisão na frente dele, e ele observando o Ayrton fazer a volta dele, e você vê na expressão, eu fiquei focado na expressão do Berger, você vê que cada vez que ele terminava um setor, o Berger abria aquele sorriso assim, muito estranho, de quem estava assim, estou sendo derrotado, né? Mas estou sendo derrotado por um cara que é admirável o que ele está fazendo. Então, você vê que ele vai abrindo um sorriso, no segundo setor abre mais, e no terceiro, um sorriso assim meio... pô, que pena e tal, mas o cara não tem o que fazer. Quando ele saía para aquela última volta de um treino, meu Deus, tudo podia acontecer. Tudo podia acontecer. Ele... por mais que às vezes você pensasse assim, pô, essa pole já está decidida, mas se era ele que faltava para fazer a última tentativa, nada estava decidido. E na maioria das vezes ele conseguiu. Tanto que esse recorde dele de 65 poles durou até o Schumacher bater isso, não me lembro exatamente quando, mas durou muito tempo, né? Pois é, e você falou da McLaren, Regi, isso ficaria ainda mais claro lá, né? Por exemplo, no GP de Mônaco, que é uma das corridas mais tradicionais do automobilismo e onde o Senna se tornou também o rei, né? Rei das poles, rei da chuva, rei de Mônaco. Lá ele colocou 1.4 em cima do Alain Prost naquele treino classificatório de 1988. Do que você viu, é claro que na corrida acabou batendo, né? Foi um dos erros da carreira dele aí e provavelmente o que doeu mais. Você acredita que aquela foi a melhor performance do Senna em treino classificatório, aquele qualifying em Mônaco? Foi impressionante. E eu acho que ele tem, imagine, 1.4 em cima do Alain Prost, companheiro de equipe com o mesmo carro. A sala de imprensa caiu de costas. Eu lembro os ingleses falando aquilo, isso aqui era uma coisa impossível de acontecer. O Nigel Roebuck, que era um cara muito, às vezes muito crítico até ao Senna, crítico ao Brasil, ele não gostava do Brasil, às vezes deixava de vir a um grande prêmio do Brasil porque ele não gostava, mas eu lembro de uma declaração dele falando disso. Então, eu acho que esse 1.4 dele e a forma como ele liderou a corrida foi o que levou ele a cometer aquele acidente, aquele descuido, aquele deslize ali na quase entrada do túnel. Por quê? O que deu aquele 1.4? O que pintou na cabeça dele? Olha só, a gente falou num desses episódios da rivalidade dele. A gente falou até num podcast que a gente gravou para Petronas exclusivamente sobre essa rivalidade, de quando tinha começado essa rivalidade Senna e Prost, que todo mundo cita aquele episódio de Imola em 89, mas nós estamos falando de 88. Então, quando ele botou 1.4 em cima do Alain Prost, ele falou assim, é hoje, ele não falou isso, ele pensou, é hoje que eu ponho uma volta em cima do Alain Prost na corrida. E aí ele estava já 52 segundos à frente e o Ron Dennis pedindo desesperadamente para ele diminuir o ritmo. Porque ele estava 52 segundos, a vitória tranquilamente, assegurada 100%, a não ser que ele cometesse um erro. E aí tem aquela história, ele exagerou, porque ele queria botar essa volta em cima do Alain Prost, faltava faltava 1/3 de volta para ele conseguir alcançar o Prost. Ele exagerou nisso, então acelerou mais do que devia, ou o próprio pedido, não dá para, quando se trata de Ayrton Senna, não dá para falar em ordem, com o próprio pedido da equipe para que ele diminuísse o ritmo, o desconcentrou um pouquinho. Segundo ele, me disse, no dia, mais à noite, quando a gente se encontrou, foi isso. Ele não gostou do pedido, né?
que essa coisa de quando você está... Ele disse assim, quando você veste o carro, você pedir para ele sair do ritmo dele para menos, para baixo, né? É possível acontecer isso quando se trata, isso quando a gente está falando de um Ayrton Senna, de um Lewis Hamilton, de um Michael Schumacher. Nós estamos falando nesse nível de sensibilidade, né? De feeling que ele tem de cada momento que está acontecendo na corrida. É interessante essa questão envolvendo aí o Ron Dennis, né? Esse pedido do Ron Dennis para reduzir o ritmo, que de fato deve ter atrapalhado, assim como ele reconheceu, né? Faltavam só 12 voltas para o final, foi na 66ª volta, e tem a história de que ele nem foi para os boxes, né? Foi direto para casa de macacão e capacete. Ele tava do lado de casa. Uhum. Ele estava do lado de casa. Assim, a gente tem imagens do momento que ele bateu, até ele estava irritado. Tem um fiscal que chega perto dele, ele empurra o fiscal. Aí ele pula o guarda-reio, aí ele vai dali para a casa dele, não tem 200 metros. Uhum. Então ele vai a pé de macacão, e aquela história engraçada, né, que a Bianca, a sobrinha dele, sempre conta, que ele tinha uma empregada portuguesa e ele bateu na porta e a empregada abriu e falou: "Ô menino, o que você está fazendo aqui? Eu estava te vendo na televisão agora há pouco." Maravilhoso. Mas foi uma frustração incrível. Até porque ele era obrigado a voltar para o circuito para fazer a entrevista coletiva da imprensa. Ele era obrigado. Sim. E não foi. Uhum. Ele foi multado, ele recebeu uma multa da FIA por causa daquilo. E todos os jornalistas queriam falar com ele lá na sala de imprensa. Eu acabei servindo assim de uma interface, porque eu consegui ligar aí que ele atendesse, né? Não é, vem cá, vamos explicar direitinho. A gente não tinha celular, não existia celular. Para nós, pelo menos, não existia celular. Eu consegui ligar para a casa dele, para o apartamento dele, fazer com que ele atendesse, e conversei com ele e falei: tá todo mundo te esperando aqui. Ele falou: olha, eu não vou. Então eu falei assim: bom, então me fala alguma coisa aí que eu possa falar para ele. Ele falou: obrigado, agradeço, você fala isso. Não me lembro exatamente as palavras, mas ele não foi se desculpando. Qualquer coisa que ele tenha falado e aquilo que eu transmiti para os outros. Quase um porta-voz sem querer. Quase um porta-voz, quase um porta-voz. E aí ele não foi. À noite nós jantamos na casa dele, né? E vocês sabem que em Mônaco é tradição, à meia-noite do domingo para segunda, porque tem um baile, à noite tem um baile famoso lá no Sporting Clube, que vai o príncipe, vai a família real toda, vão só convidados especiais, não tem jornalista nessa história, não. Até uma vez a gente foi, tivemos que levar smoking, roupa completa. Uma vez a gente foi. Me lembro, tem até uma foto, eu, Galvão, Maurício Gugelmin e o irmão do Maurício, Alceu. Mas, enfim, tem essa festa, e à meia-noite essa festa se encerra com uma queima de fogos, que é muito bonita, muito bacana. Isso acontece até hoje, exatamente à meia-noite. E a gente jantou na casa dele. Quando começaram os fogos, a gente saiu para a varanda do apartamento e a gente ficou assistindo ali, olhando. Ele falou assim: o ano que vem eu estou nessa festa. Estou sentindo falta dessa festa. E estava mesmo, né? O Senna construiu aí uma trajetória de superando o Gran Hill como o verdadeiro rei de Mônaco. O Mr. Mônaco, E eu acho que foi em 89 que nós fomos na festa a convite dele. Eu acho que foi isso. Exatamente. 89, que foi o ano do Maurício Gugelmin, né? Prometi cumprir. Então aqui, pronto. Venci a corrida e trouxe vocês. Um abraço a todos vocês e voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.